Vamos à palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro da Bíblia, onde fica? No primeiro livro, né? Gênesis, capítulo 48. Gênesis, capítulo 48. Mas antes eu tenho uma pergunta para fazer. Quando ficar claro para nós que não nos resta muito tempo, o que você vai querer fazer? Talvez para alguns, na maioria, chega dessa forma, né? A gente fica sabendo e o que nós vamos querer fazer quando nós percebermos que não temos mais muito tempo? Será que você vai correr para devorar uma comida gostosa que você tanto ama? Ou vai descer daqui para as nossas praias para pôr o pé na areia e ver a arrebentação do mar? Talvez você vai resolver questões relacionais, quem sabe reconciliar com alguém que há meses, talvez anos, você está afastado. Quem sabe dizer algo importante que você sabia que tinha que ter dito, mas nunca disse. Talvez deixar uma palavra de encorajamento a alguém, um pedido de perdão, porque você não tem mais tempo. Deixar as suas últimas marcas no diário do coração, agora que a tinta da sua caneta está acabando. Hoje, ao lidarmos com Gênesis 48, nós vamos aprender que um cristão é um pecador que foi encontrado e que agora confia no Senhor e o adora, ainda tropeçando, mas continua caminhando firme, perseverando, rumo ao Senhor. E neste texto nós vamos ver Jacó, nessa exata hora. Sua tinta está acabando e ele quer dizer as suas últimas palavras, as suas últimas coisas. Será que nesses momentos finais de Jacó, será que é só gratidão e adoração ao Deus que o redimiu? Vamos ver? Vamos ler lá dos versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Algum tempo depois disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Assim que se anunciou a Jacó: Eis aqui teu filho José, que veio para junto de ti. Israel reuniu suas forças e sentou-se no leito, né? Aqui já o seu nome já havia sido trocado de Jacó para Israel. Depois Israel declarou a José: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu te tornarei fecundo e multiplicarei, eu farei de ti uma grande comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Quanto aos filhos que gerarás depois deles, serão teus. Em nome dos seus irmãos receberão a herança. Quando eu retornava de Padã para minha infelicidade, tua mãe Raquel morreu na terra de Canaã, em viagem, a pouco distância de Efratá. Eu a sepultei ali.
ao lado do caminho para Efratá, que é Belém. Assim que Jacó viu os filhos de José, indagou: quem são esses? Aos que respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Jacó solicitou: traze-os para mais perto de mim, a fim de que eu os abençoe. Ora, os olhos de Jacó estavam muito enfraquecidos pela velhice, e ele já não enxergava bem. José levou os rapazes para mais próximo dele, que os beijou e os abraçou com carinho e emoção. Obrigado, Senhor, pela tua bendita e maravilhosa palavra. Fala aos nossos corações nesta manhã de domingo, Pai, em nome de Jesus. Amém. A gente está lendo o final do livro de Gênesis, né? E antes dessa passagem, vemos que o povo de Deus, Israel, né, Jacó e seus filhos, foram morar no Egito, convidados por José, levados providencialmente pela boa mão de Deus. O Senhor abençoou e protegeu o seu povo. Mas além disso, Deus abençoou os próprios pagãos egípcios pela presença de José e os seus, né? Jacó agora renomeado Israel. E ele havia pedido que José jurasse levar o seu corpo de volta para a terra prometida. A história vai avançando e a notícia chega até José, que seu velho pai, ele está enfermo e não vai demorar a morrer. Às vezes é assim que somos avisados: vem se despedir, larga tudo e vem, não é? José certamente estava bem ocupado em garantir a parte econômica e o bem-estar do Egito, mas ele larga tudo quando ele recebe esta notícia, para ir honrar e se despedir do seu pai. E José leva consigo seus filhos, Efraim e Manassés, para verem o avô. Lembram como esses filhos nasceram? Você já estudou sobre isso? O livro de Gênesis, ele é maravilhoso, ele é profundo. Acho que a gente passaria anos estudando este livro e não se esgotaria, como todos na Bíblia. José foi um tempo servo na casa de Potifar, não é? E depois disso, ele foi preso ali. Depois ele foi ser servo de Faraó, e ele chega a ser governador do Egito. Mas ele não era um homem livre, ele era servo do Egito. Faraó tentou de toda forma transformá-lo em egípcio, mudou o seu nome, fez com que ele se casasse com uma mulher egípcia, filha de um sacerdote de fina linhagem egípcia. Nada disso abalou a fé de José, nada disso. Quando seus filhos nasceram, ele lhes deu nomes hebraicos, identificando-os não com o poderoso Egito, onde ele habitava, mas com aquela família de pastores de rebanho, a família de Jacó, de Israel. Aqueles meninos etnicamente miscigenados, mas pela fé seriam parte de um mesmo povo, como sempre foi e como sempre será. A linda maneira que Deus vai misturando as nações e faz este povo multiforme. É só nós olharmos para a nossa igreja, né? Quando passou aquele vídeo ali das bandeiras, nós somos um povo miscigenado aqui, de várias partes do nosso Brasil, vários estados, e também o privilégio de termos outros irmãos de outras nações. Deus faz assim, a nossa igreja ela é bem miscigenada, isso é maravilhoso. E agora ele leva os meninos para verem o avô, antes que o avô morra.
porque Ele deseja que, acima de tudo, Efraim e Manassés sejam identificados em seus corações com aquele pessoal, com aquela família, muito mais do que com o poderoso Egito. José quer que seus filhos sejam reconhecidos como parte do povo da aliança do Senhor. Se precisar perder as riquezas do Egito, ele perde. Se precisar perder as benesses de ser parte da casa de Faraó, ele perde, porque ele quer que eles tenham a riqueza de serem parte do povo de Deus, do povo do Senhor. Você pensaria ou pensa assim também? Você entende que o mais importante para as próximas gerações é que elas sejam marcadas e reconhecidas como parte do povo da aliança em Cristo? Eu e você temos uma responsabilidade para com os nossos. Ou para você, o mais importante é que eles se identifiquem com o seu time de futebol. Temos seleção hoje aí à tarde, né? Ou com a sua herança financeira, que experimentam ou que experimentem o mundo e os seus valores, ou que obtenham muitos títulos acadêmicos. O que é mais importante para você, cristão? O que é mais importante para você, irmão? Para José, um homem rico e poderoso no Egito, o mais importante é que seus filhos conheçam a fé verdadeira e sigam. Isso é o mais importante. José chega com os meninos para verem Israel. Israel faz um esforço, diz o texto, para se levantar, certamente muito enfraquecido já passa dos 130 anos, né? E ele tem bem claro no seu coração a verdade de que foi Deus quem o guardou até aquele momento. E veja como ele fala, nos momentos finais da vida de Jacó, ele está se lembrando do que Deus fez por ele, das formas como Deus cuidou dele. Sabe, amados, quem muito pecou sabe que foi muito perdoado. Quem é muito perdoado. Então parece que ter um senso maior de quão poderoso foi Deus que o arrastou da morte para a vida. O Deus que persegue em amor. O Deus que nos persegue em amor. Em Gênesis capítulo 35, verso 9 em diante, Deus aparece para Jacó regressando de Padã Arã, não é? E nessa ocasião o Senhor faz promessas pactuais para ele. E é vital que hoje você perceba o que Jacó percebeu, que nenhum de nós é parte dessa aliança isoladamente, nenhum de nós. Não é acerca de Deus se relacionar com você apenas, não é apenas de Deus se relacionar, mas é apenas sobre Deus se relacionar com todos nós. Não é isolado, é com todos, com o seu povo. Nós somos parte de uma grande linhagem espiritual, que atravessa as eras, que atravessa os tempos, a história da humanidade, desde as promessas feitas a Adão, passando por Sete, aquele filho que creu, e chega até nós, que cremos também. O cristão é alguém que entende que ele pertence a um povo chamado por Deus, e pertence porque é graça de Deus, é a graça de Deus que nos persegue. Isto é maravilhoso. A nossa vida é acerca de muito mais do que nós mesmos, é acerca dele,
é acerca do Senhor, e Ele maravilhosamente nos insere, nos enxerta no seu plano, no seu povo. Jacó sabe que não tem nada a ver, que não tem nada de se orgulhar disso. Jacó sabe disso. Jacó sabe que se dependesse dele, ele só viveria aprontando. Tudo o que ele já tem, ele tem porque o Senhor deu. O Senhor deu, o Senhor concedeu. Por isso que muitas vezes nós falamos que nós somos mordomos de Deus, e nós devemos ser bons mordomos de Deus, orientados em sua graça, de acordo com o Espírito Santo que vai testificando em nossos corações. E aqui é promessas pactuais. Jacó sabe disso. Aquilo que havia sido dito, prometido ao seu pai Isaque e antes ao seu avô Abraão. Essas promessas que vêm sendo repetidas desde o início, a descendência vem recebendo. O plano de Deus, ele não mudou. Lá no Éden foi prometido que Deus acharia um caminho, que um dia uma descendência ia esmagar a cabeça daquela maldita serpente. E nesse processo, milhões e milhões seriam chamados. Haveria uma terra dada para eles, uma terra que seria muito importante, uma terra que manaria leite e mel. Mas mesmo esta terra seria apenas uma prévia de uma terra superior. Como o autor de Hebreus nos escreve, Abraão aspirava uma terra superior. E Jacó, neste momento, ele se lembra do doce e ele se lembra do amargo, como nós fazemos tantas vezes em certos momentos, de virada da vida, em certos momentos em que nós buscamos nos álbuns de foto, hoje nas nuvens, aquelas recordações. Às vezes elas são doces, às vezes elas são amargas, e a gente vai lembrando, puxando a memória. E Jacó aqui se lembra, e a descrição dos versículos 5 em diante aqui, se lembrando das promessas de Deus, e ele lembra da sua própria história de vida. Ele lembra da morte e do sepultamento da sua amada Raquel, que morreu no caminho. E ele faz algo um tanto estranho aqui, impressionante. Ele adota os 2 filhos de José, os seus netos, como seus filhos, levando sua herança e o seu nome, de pertencerem ao povo de Deus. E aqui nós aprendemos uma lição. Não é só quem nasce em Canaã que pertence a Canaã. Deus ama na caminhada, no caminho. Deus ama na caminhada, no caminho, do caminho. Pegar pessoas que nasceram de todo tipo de lugar e fazer deles cidadãos de uma terra superior. É isso que Deus faz. Ele nos faz cidadãos do céu, de uma terra superior. E vejam, na nossa cultura nós vemos muitas vezes pais que tratam os netos melhor do que os filhos. A gente vê muito isso, não é? Mas o ponto aqui é ligado a direito. Esses meninos teriam direito de patriarcas de Israel. Eles se tornariam nomes das tribos de Israel, como Rúben, como Simeão, os filhos mais velhos. Eles receberiam os mesmos direitos,
Quando a gente conta as tribos de Israel, a gente não fala tribo de José, não é verdade? Não tem lá na Bíblia, tribo de José. A gente fala na meia tribo de Manassés e na meia tribo de Efraim. Então Israel faz uma linda cerimônia, abraça-os, beija-os e os abençoa, um prostrar-se diante de Deus. Manassés e Efraim entrarão na conta da herança de Abraão, separados ao Senhor. Jacó reconhece que esses são filhos do pacto da graça de Deus. Irmãos, nunca é pela nossa linhagem, o nosso pedigree, nunca é sobre isso, nunca pela nossa capacidade ou pelo nosso mérito. Um cristão é alguém que Deus adotou pela sua graça na sua própria família. É a graça de Deus. Nós recebemos esta mesma bênção, nós recebemos esta mesma promessa aqui, nesta santa família, por adoção. Deus nos adotou por um precioso, grande, terrível preço. Nenhum de nós tem direito de nascença. Filho de crente não é crentinho, filho de cristão não é cristãozinho. Nenhum de nós tem o direito de nascença. Nenhum de nós tem direitos que nos fazem automaticamente salvos. Mas se crermos, se o recebemos como único e suficiente Salvador, como diz lá em João 1,12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João 1,12. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele insiste também. Ele diz: se você crer em Jesus, se você crer nas promessas que Abraão creu, você pela fé é um filho de Abraão. O Senhor vem alcançando pessoas de todos os lados, de todas as tribos, línguas e nações. O Senhor vem chamando gente, O Senhor está fielmente realizando, salvando, acrescentando ao corpo de Cristo, construindo um grande povo. Jacós que vem virando Israel há milênio, né? Nós éramos Jacós e Deus nos transformou em Israel. É o que acontece com cada um de nós que cremos. O Senhor Deus, Ele é especialista em israelizar as nossas jacosices. Amados, ser cristão é um dia Deus pegar a gente, botar para dentro da casa e falar: agora você é meu, agora você é meu filho. Mesmo você achando que nasceu longe, distante das promessas, ou você que acha que nasceu perto, todos precisamos nascer de novo. Todos precisamos nascer de novo, ter um encontro genuíno e real com a pessoa de Jesus Cristo. O segundo ponto da mensagem continua nos versículos 11 em diante. Vamos ler? Hoje nós temos muito tempo, né? Podemos estender um pouco mais. 11 ao 22. Então Jacó declarou a José: a mim, isso aqui é muito lindo, a mim
que não tinha mais a esperança de ver o seu rosto. Meu filho, eis que Deus me concedeu a bênção de ver até os teus descendentes. Então José os retirou de seu colo e prostrou-se com o seu rosto em terra. Jacó tomou a ambos, a Efraim com sua mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés, este Jacó. E abençoou a José com as seguintes palavras: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida até o dia de hoje, o anjo, com letra maiúscula, né? Está aí na tua Bíblia, o anjo que me redimiu e salvou de todo mal, agora abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão do pai e tentou mudá-la da cabeça de Efraim para de Manassés, e orientou: não, meu pai, este aqui é o mais velho, portanto coloca a tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: eu bem sei, meu amado filho, semelhantemente ele se tornara um povo, também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. E assim, naquele dia, Israel os abençoou proferindo estas palavras: o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a ti como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Em seguida, Israel declarou a José: como vês, aproxima-se no momento da minha morte. No entanto, Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Quanto a ti, como alguém que está acima dos teus irmãos, conceda-te porção dobrada do que deixo para os teus irmãos. Dou-te também Siquém, a região montanhosa, que tomei dos amorreus, que foi muita guerra, com minha espada e com o meu arco. Fechamos o texto, pode ficar tranquilo. Ainda bem que você está prestando atenção nesta manhã, amém? Jacó aqui a essa altura não via mais direito, né? Ele já estava com pouca visão, e ele fala algo belo aqui, muito belo: José, eu achei que eu nunca mais ia te ver. Vocês lembram, né, do episódio com os irmãos de José? Vocês conhecem a história. E Jacó achou que tinha perdido seu filho para sempre. Aquela história que aqueles irmãos contaram. E agora ele fala: Deus me permitiu não somente que eu visse, mas os seus filhos. Querido, o Senhor faz abundantemente mais do que a gente imagina. Sempre o Senhor faz abundantemente mais do que aquilo que nós imaginamos. Deus não deu a Jacó conforme Jacó merecia. Deus deu a Jacó conforme a sua graça, abençoando a José e os seus filhos. Ele profere uma bênção para José e para os filhos simultaneamente aqui. Ele abençoa todos juntos. Mas é interessante, né?
Porque o livro de Gênesis, ele tem várias cenas de um pai abençoando a sua descendência, quando nós lemos lá. Uma delas é envolvendo o próprio Jacó com o seu irmão, lembram? Jacó disfarçado de peludo, roubando a bênção do seu irmão. Aqui não vemos somente uma cena familiar, mas vemos a graça redentora e santificadora de Deus. Jacó deu a volta completa, Deus redimiu a história, a sua história, assim como Ele faz com a nós. Ele nos salva em Cristo, e o Senhor começa um processo redentivo em nossas vidas, redimindo a nossa história de vida, os nossos machucados, as nossas mazelas, as nossas erradas escolhas da nossa vida pregressa. Então aqui nós vemos Deus redimindo a história de Jacó. Ele não é mais o Jacó, o agarrador de calcanhar, o enganador. Ele agora é Israel, o último dos patriarcas. Ele não está usurpando uma bênção, ele está conferindo bênção. Ele está cristão. Entenda aí, entende isso? Ele está cristão. Um cristão que Deus alcançou e transformou. De alguém que é um pecador, para alguém que foi abençoado e abençoa outros também. Um cristão é alguém que recebeu bênção do Senhor, para que essa bênção sirva a outros também. Um cristão é alguém que recebeu bênção e serve a outros também. José chega, leva os meninos para serem abençoados aqui por seu pai, sabendo que seu pai não está enxergando direito. Pode ver que ele vai preparando a situação, né, dos meninos, cada um, mão direita, mão esquerda, não é? O filho mais velho ficaria debaixo da mão direita e o mais novo debaixo da mão esquerda. Mas o velho Jacó surpreende, né? Ele estende as mãos cruzando os braços e abençoa o mais novo com a mão direita. Ele passa Efraim à frente, assim como ele passou à frente do seu irmão Esaú. O próprio José ficou atarantado com a situação, e o texto diz que ele não gostou, né? Ele repreende o pai: não, pai, você está trocado, é o contrário. E Jacó, Israel, fala: não, filho, não, meu amado filho, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, irmãos, isso tudo lembra que essas histórias de redenção devem nos lembrar que Deus sempre nos surpreende. Na nossa caminhada, Deus sempre nos surpreende com seus propósitos salvíficos, que Ele faz diferente daquilo que a gente acha do que Ele deve fazer. Quantas e quantas são as histórias que nós poderíamos levantar aqui, dessa multidão de conversões, de improváveis. Com certeza eu e você fomos um desses. É sempre o Senhor Deus chamando como Ele quer, não do nosso jeito, mas uma exclusiva ação dEle. O Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos seus planos redentivos, Ele nos alcança soberanamente, e para isso Ele faz como e quando Ele quer. Ele troca a ordem de filhos.
Ele troca a ordem de filhos, ele vai buscar um jovem pastor de ovelha, que ninguém dava nada para ser rei. Ele tira de onde ninguém espera, ele faz nascer numa estrebaria alguém para ser o maior de todos, o único digno de adoração. Não faltam recursos criativos e soberanos para esse Deus maravilhoso. Efraim recebe uma porção maior, vai ser uma descendência mais importante, soberania do Senhor. Mas Manassés também tem algo, também recebe, e os dois estão dentro do pacto, da aliança. Sabe, queridos, mais importante do que é ser primeiro, é esta bênção que é colocada sobre estes meninos aqui, este pacto, esta aliança que Deus faz com a gente, que envolve a promessa protetora de Deus para todos os que são da família, todos que estão enxertados na família. Você deve aprender a dizer isso, queridos. Você cristão, nós precisamos dizer isso: o Deus dos meus pais. Quando você olhar para a sua vida, quando você olhar para o seu passado, quando você refletir sobre o seu futuro, olha para os seus pais. Se os seus pais ainda não são da aliança, não são crentes, então olhe para os pais da fé, da igreja de Cristo, e perceba como o Senhor vem guardando você, como o Senhor vem guardando você de geração em geração. Perceba quantas e quantas coisas precisaram acontecer para que você existisse e viesse a crer. Você já percebeu isso? Às vezes a gente é tão ensimesmado que a gente não consegue olhar o que precisou acontecer para você estar aqui hoje e crer. Pensa só nos teus antepassados. Você sabe o nome dos seus 4 avós? Eu espero que sim. E dos teus 8 bisavós? Pegou, né? E dos teus 16 trisavós? Dos teus 32 tataravós? Dos teus 64 pentavós? Dos teus 128 hexavós? Dos teus 256 heptavós? Vai dobrando. Todas essas pessoas vieram antes de você, bem antes de você, já estiveram aqui, em momentos de pestes, de guerras, com todos os acidentes deste mundo caído, mas nenhum desses morreu na infância. Você é prova disso. Se uma dessas pessoas aqui tivesse perecido pelo caminho, você não estaria aqui hoje. Você percebe que o Senhor vem planejando a sua vida há muito tempo? Você consegue ser grato a Deus por isso? Você percebe que de geração em geração o Senhor vem cumprindo um propósito maravilhoso para que você estivesse hoje sentado nessa cadeira? Jacó olha para os meninos e ele fala: o Deus dos meus pais. E a gente precisa dizer o mesmo
porque nós somos parte deste grande plano, e não vai parar só na gente aqui da Igreja Família. Já chegou aqui a 7 quilômetros daqui para outros também ouvirem, para também se renderem diante desse Deus maravilhoso. Deus é quem chama, Deus é quem sustenta, e Deus é quem guarda o seu povo. Jacó entendeu bem isso, que foi Deus quem o sustentou toda a sua vida, mesmo os dias em que ele esteve longe do Senhor. E Jacó aprontou muito, né? Jacó não tem ilusões acerca de si mesmos. Ele, o enganador, o fujão, o fraco, o incapaz, o medroso, ele sabe muito bem que foi Deus quem o guiou e o protegeu. Não foi a malandragem dele que o levou até ali. E a promessa que ele tem para os seus filhos, seus netos, agora adotados como filhos, é a melhor promessa do mundo. É isso que nós temos. O mesmo Deus que cuidou de mim vai cuidar de vocês. Vocês vão chegar lá, não porque vocês são fortes, capazes ou especiais, mas é porque Deus quer ser glorificado e fazer cada um de nós chegar lá. Ele faz aqui uma referência ao anjo que o livrou do mal, não é? Lembra da história de Jacó? Fiquem tranquilos, estamos terminando. Lembram? Roubou o direito de primogenitura do seu irmão e deu no pé. Ele fugiu para longe para escapar da ira do seu irmão. Lá se casou, lá ele enganou, lá ele foi enganado, não é? Mas Deus o abençoou de formas diversas, tanto no caminho de ida, tanto no caminho como no caminho de volta. Deus prometeu cuidar dele, e depois de um grande tempo ele voltou para a terra prometida. Mas não foi tudo mil maravilhas. Houve aquela confusão toda com os seus filhos, aquele massacre em Siquém, né, que o texto traz ali, que ele lutou com espada, problemas de rivalidade, que fez com que desse um sumiço em José, uma velhice amarga e certamente cheia de remorsos. Penso que quando nós chegarmos nos nossos últimos dias, nós também teremos lembranças, boas e ruins, boas e ruins. A vida aqui é resumida em eventos, não é? Bons e ruins, tipo agridoce. Espero que mais doce do que amarga. Mas tudo isso foi definido por um episódio na vida de Jacó, quando ele atravessa o Val de Jaboque. Lembra? O Val de Jaboque. Jacó luta com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor o feriu e o transformou. Ele entrou naquela luta se chamando Jacó e saiu daquela luta transformado em Israel. O anjo do Senhor escrito com letra maiúscula, que recebe adoração. Não é um anjo como os outros, é um mensageiro do Senhor, o Deus pré-encarnado, uma teofania, numa ocasião extraordinária da história da redenção. O anjo que redimiu. A palavra aqui está ligada àquele termo Goel,
o Redentor. Jacó está falando: o anjo que me resgatou, que me salvou. Porque no final das contas, essa é a esperança que nós temos, não só para as nossas vidas, mas para o fato de todas as gerações que continuarão, que seguirão, seja os filhos biológicos, seja os filhos espirituais, gerações que continuarão crescendo no Senhor, porque o anjo do Senhor que redime a todos, Ele nos redime, Ele é que vai levar o seu povo até o final, nos conduzir. O Deus Filho seguirá resgatando e redimindo o seu povo. Ele é a nossa grande esperança. É Ele que nos fere e é Ele que nos transforma das nossas jacosices. No final, qual é o ponto alto da vida de Jacó? Em Hebreus 11, tem aquela famosa sequência, de pela fé. O autor vem selecionando um momento ou dois aqui da vida das pessoas, daqueles heróis da fé, momentos que essas pessoas creram e marcaram a história da redenção. E no versículo 21 de Hebreus 11, ele cita Jacó. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Adorou a Deus. E é muito interessante que de tudo que o grande Jacó passou na vida, cheio de tumultos e episódios impressionantes, esta é a citação que o Espírito Santo ordenou que aquele autor registrasse como exemplo de fé. Não é? A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Ali nós temos tudo o que nós precisamos para prosseguir. Nós não precisamos de mais nada, querido. Nós não precisamos acrescentar mais nada. A Bíblia é uma obra completa, inspirada pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, ele ordenou essa citação aqui de Jacó. E a gente poderia pensar em tantas outras coisas, da vida de Jacó. Pela fé, Jacó se casou com uma gatinha de Padã Arã, Raquel, mas não foi isso que ficou registrado, para que você não fique achando que a vida é acerca disso. Pela fé, Jacó teve uma penca de filhos, também não foi isso que ficou registrado, para que você não ache que a vida é acerca disso. Pela fé, Jacó ganhou um monte de ovelhas malhadas, também não foi isso, para que você não ache que a vida é acerca de ganhar ovelhas, ou que a vida resume a ganhar dinheiro. Pela fé, Jacó lutou com Deus. Quem aqui já lutou com Deus? Olhou face a face. Pela fé, Jacó ficou rico? Também não. Pela fé, Jacó enfrentou o medo de seu irmão mais velho. Pela fé, Jacó desceu ao Egito, mesmo já velhinho. Nada disso ficou registrado em Hebreus 11, naquela galeria da fé. O grande momento de fé da história deste homem é: pela fé, Jacó confiou os seus ao Senhor e o adorou.
Quando nós vemos, ou se nós vermos a sequência aqui no capítulo 49 de Gênesis, ele abençoa seus 12 filhos e descansou com os seus. Ele confiou que tudo estaria seguro nas mãos do Senhor, que ele não precisava de mais de nenhum dos seus esquemas, nenhum dos seus disfarces. Pela fé ele falou: eu sei que Deus fez, eu sei que ele continuará fazendo, eu sei que ele continuará fazendo. Aqui ele mostrou o seu coração, não havia dúvida sobre a quem pertence o seu coração. Ele confia no Senhor, ele entrega os seus a Deus, sem truques, sem esquemas, sem segundas intenções. E Hebreus se refere tudo isso como adoração. Adoração. Ele adorou a Deus, ele adorou o nome do Senhor ao transmitir aos seus filhos e netos as promessas pactuais que ele recebeu. E ele se inclina na ponta do seu cajado e relaxa, descansa. Agora que o Senhor o resgatou, o redimiu, ele não precisa mais de disfarces, ele não precisa mais usar máscaras. Tire a máscara, meu irmão. Ele não precisa mandar comitivas cheias de presentes para amaciar a ira do seu irmão. Ele não precisa tentar passar a perna no seu sogro. Agora ele está em Cristo e só lhe resta gratidão, adoração, entrega. Amado irmão, você tem essa confiança também. Esta é a confiança que você tem? Ou você ainda acha que a sua vida e a vida dos seus e o futuro dos seus, no final das contas, está nas tuas mãos? Espero que você esteja hoje num bom ponto de confiar e descansar no Senhor. Entregar as coisas que são importantes para você nas mãos dele e o adorar com coração grato por tudo que ele já fez e crendo em tudo que ele fará. John Bunyan disse assim: bendito seja aquele que com os seus sofrimentos me deu descanso, e com a sua morte me deu vida eterna, me deu vida em abundância. A bênção no versículo 21 fala sobre o retorno à terra. Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar para casa. José fica sabendo que os seus descendentes também voltarão para a terra prometida. E a promessa de respeito que um dia nós voltaremos para casa. No caso deles, esta expectativa de uma terra aqui, a velha Canaã prometida a Abraão. Mas para nós, que hoje somos este Israel espiritual, a igreja, essa promessa fica ainda mais doce, não fica? Fica ainda mais doce, porque a promessa, irmãos, é que nós um dia vamos conhecer a cidade verdadeira. Um dia nós vamos conhecer a nossa casa, no qual nunca estivemos. Essa é a esperança de todos nós que nascemos pós-Éden, que ele nos conduz e nos leva para uma terra melhor, a nossa terra definitiva. Talvez a sua falta nessa confiança faz você andar
inseguro, ansioso. Às vezes, aconselhando pessoas, nós percebemos essa ansiedade. Temos visto os cristãos nervosos ultimamente. O povo do Senhor tem andado e permanecido ansioso. A pergunta que a gente tem que fazer honestamente e se apoiar é: quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Quem sempre cuidou. Quem sempre cuidou. Aquele que nunca parou de cuidar. Aquele que não dorme, que trabalha até agora. Aquele cujos olhos estão sempre atentos. Aquele cujas mãos não estão encolhidas. Precisamos, pela fé, confiar naquele que nos redimiu, seguir adorando até aquele dia, comendo do pão, seu corpo, e bebendo do cálice, seu sangue derramado, realizando nele e sendo o que fomos chamados para ser, filhos. A hora é hoje, querido, de estar atento ao Messias. É agora, é hoje. Se você ainda não crê, hoje o Senhor te chama para você ser filho desta família também. Os papéis de adoção já estão prontos, foram conquistados na cruz do Calvário. Basta crer, e você será dessa família. E vocês, irmãos e irmãs, vocês que já são dessa família, é hora de parar e acalmar o seu coração. Acalma, descansa em Deus. Considera como este Deus eterno e ajudador, que te ajudou até aqui, Ele continuará te sustentando, Ele continuará te conduzindo. Nós somos um povo que erra, que tem um histórico bem ruim, um povo que o Senhor vai tratar ao longo de toda a vida. De toda a vida seremos aperfeiçoados e moldados a Cristo. Um povo que se tornou filhos através da graça de Jesus, para que um dia a gente possa ir deitar em paz. Mas enquanto não chega este dia, nós seguimos ensaiando, não é? Nós seguimos ensaiando, sendo filhos já redimidos, podendo participar da mesa do Senhor. Apoiemos juntos no seu cajado e o adoremos. Somos chamados a adorar esse Deus maravilhoso. Fomos criados para glorificar o seu nome. Amém?